A convidada deste episódio é a Joana Rodrigues. Ela é enfermeira e especialista em homotoxicologia e naturopatia. Tem dedicado o seu percurso a olhar para a saúde de forma integrada, ajudando as pessoas a prevenir e tratar desequilíbrios com uma abordagem que une ciência, terapias naturais e estilo de vida. É apaixonada por temas como naturopatia, homotoxicologia e constelações sistémicas de saúde e acredita que pequenas mudanças no dia-a-dia podem transformar a forma como vivemos. Para ela, cuidar do corpo e da mente é o caminho para envelhecermos com energia, confiança e vitalidade. Menos treta, mais Joana Rodrigues. Bem-vindos ao podcast Menos Treta, Mais Conteúdo, e hoje temos connosco a Joana Rodrigues. Verdade. Bem-vinda. Muito obrigada e desde já agradecer. A minha primeira experiência, portanto, vamos ver como é que É corre. assim que se ganham traumas. Exatamente. Às vezes. Mas pronto, depois dos traumas a gente trabalha neles mais para a frente. Joana, qual foi o tema que tu escolheste para falarmos hoje? Olha, o tema passa um bocadinho por aquilo que eu faço também. Trabalhar a saúde, muita parte do lifestyle, trazer aqui algum know-how acerca de como funciona o nosso organismo, do sistema hormonal, esta teoria dos cortisóis e das dopaminas, essas coisas todas. Boa. Vão ser vários temas à volta do lifestyle. Do lifestyle, exatamente. E porquê é que escolheste esse tema? Olha, a minha profissão é enfermagem e eu sempre trabalhei a nível hospitalar. E nós a nível hospitalar nós trabalhamos a doença. E eu acho que em Portugal nós temos que mudar este paradigma. Nós temos que trabalhar a saúde e começar a prevenir a doença. Não é trabalhar a doença quando ela já está instalada, porque muitas vezes depois não conseguimos efetivar a cura, não é? E trabalhar a saúde passa muito por trabalhar o lifestyle, ou seja, os hábitos, as rotinas que nós temos, a nossa alimentação, o exercício. E foi por aí. Então, tu dirias que a origem da doença vem também do lifestyle? Eu diria que a origem da doença é multifatorial. Ou seja, temos várias causas. Uma delas é o lifestyle. Ou seja, se pratica exercício físico, qual é a alimentação, se bebe água, se não bebe água, como é que funciona a nível de desintoxicação e drenagem o organismo e muito a nível de traumas, que foi aquilo que também falaste. Portanto, cada vez mais a ciência aponta para que as nossas emoções estão correlacionadas efetivamente com o nosso estado de saúde. Eu vou assim tocar num tema que pode ser polémico, que eu acho que começa tudo aqui dentro também na nossa cabeça. Sim. Os problemas, o stress, aquela ansiedade e tudo começa a criar doenças também no nosso corpo. Exatamente. Tu acreditas nisso? Eu acredito, e por acaso é engraçado falar sobre isso porque neste momento estou a tirar um curso de constelações sistémicas em saúde. É um tipo de terapia, não sei se já ouviste falar sobre isso. Em saúde não, eu já fiz constelações, sim. Pronto. Participei. Eu acho que é E nas constelações nós conseguimos perceber que nós temos 3 níveis. Temos o nível consciente, que é onde efetivamente nós temos as nossas ações, portanto, eu tenho que beber água, eu tenho que pegar no copo e beber a água, onde nós temos programado o nosso dia-a-dia, digamos, e as nossas rotinas. Temos o nível subconsciente, que é onde nós guardamos aquelas memórias de quando eu era pequenino, fazia isto com a minha avó, ou certas emoções que nós temos e que já estão apreendidas. E depois temos o inconsciente, que é uma caixinha de Pandora, não é? Que lá está guardado tudo aquilo que nós não acessamos facilmente, não é? Mas que de uma forma ou de outra foi-nos marcando e foi ficando nos nossos processos mentais. Porque nós achamos que efetivamente controlamos a nossa vida. E não é verdade. O nosso inconsciente é que comanda a nossa vida. Por isso é que, porque é que eu gosto desta cor e não gosto de outra? Mas isso, lá está, é um tema que dá para muita coisa. E o inconsciente, tu tomas decisões inconscientemente. Exatamente. Só que se não as tornares conscientes, que tens esse hábito, que tens essas... não vais conseguir alterar. Isto tem que estar interligado. Exatamente. Daí a função das constelações é trazer ao consciente um determinado padrão, um determinado trauma,
uma determinada perspectiva de uma situação que nos está a causar dano, portanto está-nos a magoar, ou muitas vezes até mesmo a nível de saúde, já causa problemas a nível celular, e ressignificá-la, dar-lhe outro significado, conseguir mudar esta perspectiva que nós temos para que efetivamente deixe de causar tanto dano a nível mental e no corpo. É curioso, nas constelações que participei, é mais fácil percebermos a origem. E a partir daí, ok, se isto vem daqui, pode não ser meu, pode ser dos meus pais, pode ser da minha família, pode ser um padrão que eu já trago, mas eu já não preciso continuar com isto, posso alterar. Tu queres explicar um bocadinho como é que funcionam as constelações? Olha, para já explicar esta ideia de que estavas a falar de isto pode não ser meu, isto pode ser do meu pai. Quando eu tento explicar isto, as pessoas pensam: então, mas que eu apanhei isto do meu pai? Apanhei isto do meu avô? Começar pelo simples facto científico que quando tu estavas a ser gerado na barriga da tua mãe, foi através de um óvulo, certo? Nós mulheres nascemos, hipoteticamente, com 100 óvulos, e esse óvulo já foi criado na barriga da tua avó. Portanto, a tua mãe, quando estava dentro da barriga da tua avó, a ser gerada, gerou-se o óvulo que depois mais tarde te deu origem. Portanto, tudo que a tua avó passou durante a gravidez, de uma forma ou de outra, vai se repercutir na tua vida. E se nós andarmos tudo para trás, então a tua bisavó na tua avó, a tua avó na tua mãe, a tua mãe em ti, portanto, é uma cadeia que efetivamente estamos todos conectados. E para além disso, aqueles padrões que nós apreendemos na infância, não é? Que inconscientemente ficam marcados em nós. Por exemplo, algo muito simples, e posso dar o meu exemplo. Eu sempre ouvi a minha família dizer que o dinheiro é mau, o dinheiro faz as pessoas ficarem más, o dinheiro faz com que as pessoas sejam infelizes, quem tem muito dinheiro é infeliz. Espadinha, a tua família não era rica. Sim, exatamente. Não é? E isso inconscientemente foi-me marcando. E lá está, eu sempre trabalhei a nível hospitalar. Quando eu decidi, não, isto não é para mim, eu quero começar algo novo, os primeiros meses foram complicados. Porque a ideia de receber dinheiro, e eu também tenho direito a isto, não foi fácil de assimilar, porque inconscientemente eu tinha essa ideologia, essas frases, essas ideias marcadas no meu inconsciente de que era mau. Então, nós somos humanos, o que é mau nós não queremos para nós, não é? Exato, mas lá está, como está no inconsciente e tantos anos ali no inconsciente. Exatamente. Difícil. Nós acabamos por... Todas as nossas atitudes acabam por estar baseadas nisso. O que é que nós fazemos nas constelações? Nas constelações que eu estou a aprender, não é? Porque depois cada terapeuta tem um método diferente de trabalhar a constelação. Nós trabalhamos o desconforto, a doença, e a partir daí nós conseguimos, através de ressonância, porque depois também é algo complicado de explicar às pessoas. Então, mas como é que tu sabes como é que tu demonstras o que é que eu estou a sentir? Ou através de bonecos, como é que tu sabes o que é que... Porque nós somos todos energia. E isso é inconcebível, ou seja, é inconcebível pensar de outra forma. Nós somos células, as células têm um átomo, têm prótons e eletrões. Os eletrões é energia, em movimento. Portanto, nós somos energia. Para quem ainda não sabe. É assim que funciona. E nós, através de determinadas frequências, nós conseguimos entrar em ressonância. E conseguimos eu consigo espelhar aquilo que tu estás a sentir, ou aquilo que está no teu inconsciente. E o objetivo das constelações é sempre nós, através desta reflexão, através daquilo que nos foi exposto no momento, nós assimilarmos e mudarmos no futuro. Porque muitas pessoas acham que eu vou fazer uma constelação, fico curado. Antes fosse. Exatamente. Não. Eu costumo dizer que a constelação é o primeiro passo para a cura, mas é o primeiro de muitos. Nós, a seguir, temos que assimilar toda aquela informação, perceber como vigiar e observar os nossos comportamentos a seguir. Não é? Por exemplo, se tens um comportamento
que já vem do teu pai abusivo, consumo de álcool. E numa constelação tu consegues compreender que, ok, isto é um padrão que já vem de geração em geração, então não é meu, ou seja, não começou comigo, repercutiu-se em mim, mas eu tenho capacidade de o parar. Sim, eu diria que muitas vezes é perceber o porquê de estar a ter esse comportamento, que é um ganho qualquer secundário que está ali. Precisava de atenção, ou precisava de carinho e por aí fora. Não o tive e estou a compensá-lo nisto. Exatamente. E lá está. Aí Eu diria que a maior parte dos nossos problemas tem a ver com a relação que nós temos com a nossa mãe e o nosso pai. E às vezes eu tenho clientes que dizem: ai, mas a minha relação com o meu pai é ótima, a minha relação com a minha mãe é ótima. Ok. Dentro daquilo que ele conhece. Exatamente, mas isso não quer dizer que no passado não houve traumas associados, não é? Àquela relação. E eu costumo sempre dizer: qualquer um de nós está a fazer neste momento o melhor que sabe com o melhor que tem. Ponto. Porque é a condição humana. Se eu conseguisse fazer melhor e ter mais, eu não ia ficar, a não ser que tivesse alguma alteração a nível dos processos mentais, mas eu não iria ficar neste patamar, não é? Eu iria procurar o que é melhor e o que me faz melhor. Portanto, todos nós fazemos o melhor que sabemos com aquilo que temos. E foi o que os nossos pais fizeram connosco. E isso é que é mesmo a diferença. Muitas vezes condenamos outras pessoas, nossos pais, a família, que não fizeste isto, mas também não sabiam fazer. Se não sabiam, fizeram o melhor que podiam, com os recursos que tinham. E muitas vezes é engraçado porque quando nós paramos e começamos a observar o nosso comportamento, que é uma das coisas que as constelações traz, é responsabilização. Porque o problema nunca está no outro, está em nós. Nós é que temos a tendência de apontar o dedo e culpar o outro. Uma das coisas que as constelações trazem é isso, é quando nós paramos e começamos a observar, nós começamos a perceber: epá, mas eu até faço aquilo que estou sempre a repudiar na minha mãe. Eu até tenho aquele comportamento. Eu até tenho aquela forma de falar. E por isso é que é tão interessante. Às vezes sem noção. Às vezes é o parceiro que diz: eu não gosto. Imagina, por exemplo, eu dizer que não me identifico com a minha mãe, eu quero dizer, mas tu tens comportamentos que a tua mãe também tem. Uhum. E isto lá está no nosso inconsciente. Sim. Já começamos bem. Agora, outra coisa. Que mais tretas tu vês aqui no lifestyle que gostavas que fosse diferente? Olha, aquilo que já tínhamos falado um bocadinho, esta situação daquelas rotinas milagrosas que aparecem no Instagram e no Facebook para ter uma efetividade, para prosperar, para ser alguém. Faço este tipo de rotinas entre acordar às 5 da manhã, tomar banhos de gelo, meditar, sei lá, só comer alface, essas coisas ridículas que aparecem nas redes sociais. E uma pessoa estando num estado de desespero, não é? Que muitas vezes estão, acabam por entrar nesse tipo de rotinas e nem sempre funcionam. Entrar num modelo criado por alguém que, ok, funcionou comigo, acho que vai funcionar com toda a gente. Exatamente. Tu achas que isso é assim? Não, sinceramente acho que não. Devido a vários fatores. Um deles, por exemplo, a questão de acordar às 5 da manhã. Se o meu cronotipo é mais funcional da parte da tarde, porque é que eu tenho que acordar às 5 da manhã? E eu vou estar a suprimir o meu sistema nervoso, o meu sistema hormonal, o meu sistema imunitário e todas as consequências que vêm daí. Não é? Nós temos que adaptar. Se eu sou uma pessoa que trabalho melhor a partir das 2 da tarde e tenho uma alta produtividade à noite, claro que isto no mundo ideal, não é? Porque a maior parte das pessoas tem as suas rotinas e a sua responsabilidade e tem que entrar às 8 da manhã e tem que trabalhar e pronto. Mas normalmente também quem procura este tipo de rotinas já tem alguma liberdade para poder acordar às 5 da manhã e tomar os banhos de gelo e essas coisas todas, não é? Portanto, se tu és mais efetivo à tarde e noite, porquê é que tens que acordar às 5 da manhã? Porquê é que tens que fazer toda aquela rotina às 5 da manhã? Só vai causar dano no teu corpo, não vai trazer nada de benéfico. Isso é um dos pontos. Outro ponto, por exemplo, homens e mulheres são diferentes. Ainda bem, se fosse tudo igual. Nós somos diferentes.
Os homens têm um sistema hormonal que funciona de forma totalmente diferente das mulheres. A gente sabe disso. Não é? Então, E tu consegues explicar o porquê das mulheres ser diferente? sim, então, vocês têm um nível de testosterona, não é? Que à partida, não havendo nenhuma patologia, está num nível estável ao longo de todo. Encurtemos isto para um mês. Está num nível estável ao longo de todo o mês. Vocês conseguem ser efetivos e produtivos o mês todo, tendo em conta a parte hormonal. Depois entram vários fatores, mas tendo em conta a parte hormonal. As mulheres não é? As mulheres têm um pico de estrogênio quando está a ovulação, a partir daí o estrogênio desce e a progesterona aumenta. E isto acontece todos os meses. Portanto, nós não somos complicadas, nós somos complexas. É um sistema complexo. É isso que eu costumo dizer. As mulheres não são complicadas, são complexas. Mas é só uma semana? É só uma semana que baixa o rendimento e que nós temos que ter muita paciência? Ou Não, é mais do que isso? é mais do que isso. Então, nós temos efetivamente o pico do estrogênio, não é? Ali a quando da ovulação. E depois, a partir daí, o estrogênio começa a baixar e a progesterona começa a aumentar. Neste intervalo, ali da semana da ovulação e pós ali a fase lútea, digamos, nós até estamos estáveis. Mas depois entra novamente a fase proliferativa, que é quando, ou a fase folicular, que é quando o folículo começa a maturar, aquelas coisas todas, passar a ovulação. Aí nós temos um pico de estrogênio. Então aí nós conseguimos fazer tudo e mais alguma coisa, o nosso foco mental está no máximo, vamos embora. Depois entra a menstruação, que já é, ou seja, eu diria que são mais ou menos ali 2 semanas, quando o estrogênio começa a baixar. Nós já nos sentimos cansadas, sem disposição, com alguma irritabilidade, o nosso foco mental já não é aquele que era no início. Por isso é que eu tenho uma opinião um bocadinho controversa relativamente ao feminismo de hoje em dia. Mas tu tens alguma dica para compensar isso nesse período? A dica que eu tenho, e é o que eu faço um bocadinho comigo, é perceber como é que funciona cada ciclo, porque depois cada mulher tem um ciclo diferente, e adaptar a nossa rotina ao ciclo, não o ciclo à nossa rotina. Porque muitas vezes nós queremos estar a 100% o nível todo e estamos constantemente a suprir o nosso sistema hormonal. Estamos constantemente a fazer o extra mile, como se costuma dizer. E então, se nós conseguirmos adaptar a nossa rotina para estas alterações, se calhar naquelas 2 semanas não vou treinar tanto ao ginásio, não vou fazer aquele esforço extra que eu fazia, vou estar mais por casa, depois do trabalho, vou-me recatar, vou descansar, vou dar ao meu corpo aquilo que ele precisa. Descanso, tranquilidade, para depois também estes processos serem muito mais fáceis. Porque nós vivemos num mundo em que nós queremos, e muitas vezes já nos é imposto, nós termos a mesma produtividade que vocês. Então passamos o tempo todo a tentar fazer mais e mais e mais e mais. Não é mesmo que nós, é mais ainda que a É nossa. mais ainda, exatamente. Eu ia dizer isso, mas pronto, fiquei pelo igual. Por isso é que eu acho que hoje em dia nós masculinizamos a mulher. Então tu dirias que nesse período é importante respeitar o corpo, descansar e não contrariá-lo e metermos em ginásio, a ver se conseguimos. Claro, mesmo a ter mais nível energia. de trabalho, quem tem essa liberdade? Se eu sei que nestas 2 semanas não vou estar tão focada, não vou ter tanta predisposição, movo as minhas tarefas, se calhar, aquelas que são realmente importantes, para outra semana. Ou diminuo, não faço 10, faço 5. Mas as que eu vou fazer, vão fazer bem feitas. E ao mesmo tempo não causo tanto stress no meu corpo, não causo tantas alterações emocionais, não causo tantas alterações hormonais até, do que aquelas que nós já temos. E tanto stress nas outras pessoas também. Pois, exatamente. Portanto, isto é tudo uma bola de neve. E a nível de lifestyle social, o que é que tu tens a dizer sobre isso? Olha, eu sou um bocadinho antissocial. E Diga-se, estamos aqui a socializar. É verdade, mas És cada antissocial vez... online.
E não só, filtro muito, hoje em dia filtro muito com quem quer estar, como quer estar, quando quer estar, porque acho que também esta geração mais nova tem um bocadinho fome, não é? Aquela, eu devia estar ali, mas também quero estar aqui, mas eu devia estar ali a viver aquilo, porque aquele está naquele sunset ou está naquela viagem e eu também tenho que ir. E hoje em dia acho que há muito estímulo, muita coisa à nossa volta, principalmente a nível social. E depois a nível social nós temos o social de redes sociais, temos aquele scroll, não é? Passamos a vida a fazer o scroll e quando olhamos para a hora, já passou 2 horas e eu estou aqui há 2 horas a fazer scroll. E não aprendi nada. É. Mas isso eu costumo dizer que tem um bocadinho a ver com o que é que tu selecionas para o teu algoritmo. Eu, por exemplo, aprendo muita coisa no Instagram. Porque as páginas que eu seleciono são páginas como esta, em que realmente eu vou tirar algum conteúdo, páginas de empreendedorismo, páginas de saúde, em que, pelo menos aquilo que me aparece, se eu realmente estiver a fazer 2 horas de scroll, vá lá que pelo menos alguma coisa de interessante fique no meu cérebro. Nunca te aconteceu, por asneiro, assim, pesquisaste um vídeo ou um tema, depois só te aparece cenas daquela. Depois queres sair daquele algoritmo e não consegues. E não dá. O gajo É verdade. Isso aconteceu-me há pouco tempo no TikTok. E eu estava com um TikTok tão bonito, tão limpinho. Agora vem para aqui e aparece-me gatos, aparece tudo e mais alguma coisa. Também é bom, às vezes também é preciso. É entretenimento. Também funciona bem. Mas o que eu sinto atualmente é que o pessoal só procura atalhos. E esta vontade de andar sempre a comparar com o outro e quer aquilo. Isto também vai gerar ansiedade. Muita E ansiedade. a ansiedade também gera doenças. Não só doenças. Gera doenças e gera muitas alterações a nível de processos mentais. Portanto, eu digo isto porque eu sofro de ansiedade. Não por causa a nível social, muito a nível profissional e do perfeccionismo, de querer tudo muito, muito bem feito. Estás a constelar isso? Ainda não. Há outras coisas. Antes dessa há outras coisas. Mas efetivamente também tenho alguma ansiedade, que por acaso já vi que também vem um bocadinho da minha avó, de vários processos ansiosos de ansiedade que ela teve por causa da parte de gravidez, aborto e essas coisas todas. Mas a ansiedade efetivamente depois molda tudo à volta, não é? Eu tive uma ansiedade durante uns tempos que ainda era funcional, portanto eu conseguia viver com ela, punha ali um bocadinho numa caixa, está aqui a começar qualquer coisa, mas chega a um determinado momento em que realmente fica disfuncional e deixas de conseguir trabalhar e deixas de conseguir estar sozinha, porque pode-me acontecer alguma coisa e eu estou sozinha e como é que eu faço? Passas a recorrer à medicação, até que chega o momento em que realmente, no meu entender, eu acho que todas as doenças mentais, para além da ansiedade, nós podemos precisar da parte farmacológica, sem dúvida. Porque podemos precisar de repor alguns neurotransmissores, algumas moléculas que nos estão em falta. Mas também temos que assumir uma responsabilidade. Sim, que eu acho que pode ajudar, no fundo. Estás a viver em dor, não é? E às vezes essa dor prende, não consegues fazer nada, não é? Só que não acha que deves ficar dependente daquilo. Porque há malta que vive dependente dos medicamentos, sem querer resolver o problema, e está tudo bem assim. Mas é assim, também tu tens um problema, ansiedade, pânico, o que quer que seja, depressão, vais ao médico, o que é que o médico faz? Ele não te vai dizer, olha, vai dizer, procura um psicólogo, ou até eu vou encaminhar para um psicólogo, mas logo a seguir é benzodiazepinas, ansiolíticos, antidepressivos, toma tudo para tomares. E realmente estas terapias complementares e esta ajuda complementar é um handicap que nós temos. Porque quem não tem possibilidade de ir a um privado e fazer e trabalhar essa parte a nível de psicologia, psicoterapia e outras terapias que existem, tem que se sujeitar à parte da medicação, porque é a única coisa que tem. Não é? É com tristeza que eu ouço isso.
Mas é verdade. Portanto, eu acho que a depressão, a ansiedade, pânico são tudo doenças que nós temos que estar muito atentos, porque cada vez vão começar a ser mais e mais e mais e mais. Vão passar a ser doenças crónicas como diabetes, como colesterol, como outra coisa qualquer. E infelizmente em Portugal nós não temos uma estrutura que ajude as pessoas a tratar, a curar esta patologia, não é? Nós camuflamos, como fazemos com tudo. E para curar isso de forma natural, tens alguma dica? Olha, a nível natural acaba por passar um bocadinho pelo lifestyle, ou seja, nós procurarmos aquilo que nos faz sentir bem. O sentir. Porque nós hoje em dia não sentimos nada. Nós hoje em dia programamos, pensamos e executamos. E não sentimos. E se calhar se as pessoas sentissem de, ok, eu hoje estou aqui, mas eu sinto-me bem, eu estou feliz com isto, eu sinto-me plena, isto é bom, fixe, então vou fazer e é algo bom para mim. Ou não, isto causa-me ansiedade, isto causa-me aflição, angústia, então não quero. E acho que se nós nos começarmos a desconectar deste mundo virtual, deste mundo material, do ter, do parecer, e começarmos a enraizar-nos um bocadinho mais e a sentir o que é que nós somos. Eu não tenho que ser igual a ti, tu não tens que gostar do mesmo que eu gosto. E está tudo certo. Se nós começarmos a enraizar e a perceber o que é bom para mim, o que é que eu gosto, o que é que me faz feliz, se calhar essas doenças vão começar a melhorar. Tratar a parte intestinal. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Explica lá isso. Sempre ouvi falar nisso, mas eu faço. Isto é algo que me causa. Olha, isto é algo que me causa ansiedade. É? Falar sobre isso? Não. Pensar que nós damos um fármaco a uma pessoa que tem depressão. Porque ele precisa de determinados neurotransmissores e precisa de modular o sistema nervoso. Mas aquele médico não percebe, ou melhor, ele até percebe, mas eles acabam por estar um bocadinho programados e toldados também pelo nosso Sistema Nacional de Saúde. Os neurotransmissores produzem-se maioritariamente no intestino. Ora, se eu tratar o intestino daquela pessoa, vou melhorar a saúde intestinal dela e, em contrapartida, vou melhorar a parte nervosa do sistema nervoso. Então, de que é que me adianta eu estar-lhe a dar, para as pessoas perceberem, hipoteticamente, 100 gramas de serotonina ou uma coisa qualquer, se a pessoa tem a capacidade de a produzir, mas há algo que está errado e a parte intestinal dela não está a trabalhar devidamente? São os tais atalhos. Onde é mais fácil, siga. Porque eu acredito que, efetivamente, sim, pode ser preciso usar esta componente artificial, mas não vamos esquecer o que está na base. Vamos trabalhar a parte intestinal. Vamos fazer com que esta pessoa atinja a sua melhor versão, cuide dela de dentro para fora, que é uma frase que eu uso muito na clínica, para um dia conseguir fazer um certo desmame progressivo, porque o nosso corpo tem capacidade de se curar de quase tudo. É verdade. E já agora, surge-me aqui outra curiosidade. O que é que dizes do jejum? Olha, eu acho que o jejum pode ser benéfico. É mesmo na cura? Sim. Eu acho que o jejum pode ser benéfico. Claro que, levado a um nível extremo, acaba por ter as suas contraindicações. O que eu acho é que nós temos uma concepção errada do jejum. Nós associamos o jejum à perda de peso. Ou seja, vou cortar a nível calórico, não é? Porque é o que tu fazes quando estás em jejum, de modo a perder peso, porque é inevitável. Se tens uma dieta hipocalórica com um corte, o peso vai diminuir. O que eu acho que efetivamente o jejum é muito benéfico, porque, explicando de uma forma simples, as nossas células produzem determinadas moléculas, não é? Porque nós estamos sempre a dar-lhe água, a dar-lhe aminoácidos, açúcares, ou seja, elas têm sempre um suporte de base. Mas elas são tão bem desenhadas que elas conseguem, elas próprias, produzir isso. E então, quando nós fazemos o jejum, o que é que acontece?
é quase como se o nosso corpo ficasse super humano e as células começam a produzir moléculas que antes não produziam, porque não tinham essa necessidade. Porque nós dávamos-lhe. Então elas trabalhavam com aquilo que tinham. E o jejum, nesse sentido, pode ser benéfico. Aliás, há estudos que afirmam que, por exemplo, na parte do Alzheimer e assim doenças cognitivas, pode ter alguns benefícios. Sim, que eu também já li que eles fazem uma limpeza também interna. Exatamente. Seja, como eles não têm, eles vão buscar aquilo que está lá também a fazer mal. Exatamente. E começam a degradar. Nosso corpo é muito inteligente. Bastante. Nós é que não. Né? Parece que não vivemos no corpo. É verdade. Ótimo. E sobre banhos de gelo? O que é que tu dizes? Olha, eu acho que os banhos de gelo também são... Lá está, se nós pegarmos nestas rotinas de lifestyle e as desmembrarmos, eu acho que todos os pontos que elas englobam são benéficos. Todos têm a sua razão e a sua ciência por trás. E efetivamente os banhos de gelo ajudam em imensas coisas, não é? Porquê? Porque nós temos no nosso cérebro duas estruturas, que é o hipotálamo e a hipófise, que estão dentro do nosso cérebro, que são responsáveis, a hipófise é responsável por, digamos, trabalhar e manter o nível hormonal, manter a temperatura, todos esses mecanismos. Ora, nós com o frio nós conseguimos ativar a hipófise. E, portanto, nós com o frio conseguimos modelar o nosso sistema hormonal. Nós com o frio conseguimos modelar o nosso sistema nervoso. Porque se nós pensarmos antigamente, gregos, romanos, como é que eles se cuidavam? Não faço ideia. Eu e a história passámos ao lado. Claro que depois começou a existir as plantas e a farmacologia através das plantas. Mas era muito através dos circuitos de quente e frio. Sei que se vê aí termos romanas e por aí fora. Exatamente. Eles aplicavam o frio e o calor, e o frio e o calor, para conseguirem, de uma forma natural, modelar todo o resto do nosso corpo. Porque o frio é anti-inflamatório. Exatamente. O frio é anti-inflamatório, portanto, vai ajudar a diminuir os fatores e os cofatores inflamatórios no nosso corpo, que nós temos principalmente devido à nossa alimentação, não é? E há muitas doenças inflamatórias. Exatamente. Podem ser. Eu diria que hoje em dia nós estamos todos inflamados. Como, estás a ver como é que se diz? O QI? Não é? A parte mental. Sim. Se nós tivéssemos um marcador assim para a parte inflamatória, eu acho que todos iríamos estar ali do meio para cima. Isso também é fruto do produto que nós nos alimentamos. Exatamente. Portanto, imagina, leite. Hoje em dia, o leite é das coisas mais inflamatórias que existem. Somos o único animal que continua a beber leite de todas as espécies. Também. Mas muito porque, se tu disseres, olha, esta vaca pasta de uma forma livre, na natureza, sem stress nenhum, não toma antibióticos, não tem nenhum medicamento na corrente sanguínea, o leite vai sempre nos fazer mal devido a algumas componentes que tem. O problema é que hoje em dia nós temos o leite vem de vacas que estão em produção, não é? Sempre. Portanto, antibióticos para não adoecerem, fármacos para estimularem a produção do leite, o stress constante. Portanto, nós só aí já ingerimos uma série de moléculas que não deveríamos ter no corpo. A carne, igual. Os microplásticos. Portanto, tudo isso faz com que o nosso corpo se inflame. E depois, o problema é a desinflamação. Ou seja, se nós tivermos uma inflamação neste patamar, o nosso corpo consegue debelá-la. Através dos diferentes mecanismos que ele tem, ele vai trabalhando, vai metabolizando a nível de fígado, sistema linfático, tudo isso, e vai baixando. Agora, o problema é que nós estamos com níveis inflamatórios muito altos. E se nós temos um nível inflamatório muito alto, depois advém toda uma panóplia de doenças, artrites, artroses. É curioso, eu cheguei a fazer o método IMOF
E era uma das coisas que eles falavam bastante, que é a capacidade anti-inflamatória com os banhos no gelo, mas não precisa ser banhos no gelo. Pode ser um banho frio. Exato. Nas nossas praias, que a malta se queixa tanto, podemos aproveitá-las para isso. Malta, todos aí para a praia. Tudo ir para a praia. As nossas até são Qual banheiras de terapêuticas. gelo, qualquer, vamos todos para a água. E era com o Ricardo Pinhão que eu fazia também os banhos de gelo, e ele falava muito nisso, e a ciência provava. A recuperação convém que seja também de forma natural. Que era aquilo que eu falava contigo há bocado. De que forma é que recuperava? E eu há pouco tempo até vi um colega meu a falar que já tinha banhos de gelo no ginásio dele, e eu fiquei surpreendido porque tenho andado a procurar e não encontro. Só que depois ninguém controla aquilo. Qualquer um pode ir lá para dentro, meter-se a 0 graus, vai lá, e aquilo também pode provocar um estado diferente, pode correr mal. Podemos, depende do tipo de banho de gelo, não é? Mas se for gelo, só gelo, podemos ter queimaduras, primeiro ponto. Podemos chegar a hipotermia, e se não tiver ninguém lá está a supervisionar, em que ficas lá na banheira de gelo em hipotermia. Portanto, lá está, eu acho que isto foi assim um boom, também devido às redes sociais e a tudo o que englobou. E efetivamente eles têm benefícios, agora tem que ser executado de forma controlada. Para umas coisas têm benefícios, para outras não, não é? Nem é para todo tipo de recuperações, mesmo para atletas e tudo. Acho que não serve para todo o tipo de lesões que eles tenham. Não. Imagina, se tu tens uma inflamação, um tendão inflamado, um músculo que tem ali alguma inflamação, faz sentido tu aplicares. Se calhar numa ruptura já nem tanto. Numa ruptura podes aplicar gelo, mas se calhar numa fase já mais posterior, porque o frio, para além de desinflamar, o que é que o frio também faz? Faz uma vasoconstrição, ou seja, as nossas veias são assim, passam a ser assim. E portanto, a quantidade de sangue que passa ali é menos. Só que o nosso corpo é tão inteligente que ele pensa, epá, passa-se alguma coisa, imaginemos que é nas pernas. Passa-se alguma coisa nas minhas pernas. Está a uma temperatura que não é viável, não é possível. Então eu vou canalizar todo o sangue, ou quase todo o sangue que existe no meu corpo, para aquela zona, porque eu preciso aumentar a temperatura daquele local. É. Quando fazias banhos de gelo, não ficavas com a sensação de, enquanto estavas no banho, de sonolência ou um bocadinho mais sonolento? Não, adormecer lá dentro, não. Não. Por exemplo, isso acontece com as minhas clientes. Sente as pernas, eles podem ganhar um formigueiro. Mas quanto tempo é que ficavas? Dependia. Eu cheguei a ficar até 10 minutos. Mas o que nós aconselhávamos era 2 minutos. E é suficiente. Qualquer um, exatamente. Para ter os benefícios é o suficiente, e qualquer um depois consegue fazê-lo. Mas o que começas a sentir é estas pontas, não é? Que é onde sai o calor e entra, tanto nos pés como nas mãos. É onde temos mais dermátomos, mais sistema nervoso também. Exato. Aí é que nós começámos a sentir bastante frio. E aquilo que eu sentia é que o sangue vinha para aqui. Ou seja, numa banheira, parecia que ficava sem sangue lá em baixo e vinha para aqui, porque era aqui que era preciso manter. Era preciso manter o tudo calor. Vivo, não é? O gajo pode ficar sem uma perna ou duas, mas isto aqui é que faz falta para fazer funcionar o resto do corpo. Mas o nosso corpo efetivamente trabalha assim. Ou seja, ele vai emitir uma ordem de vamos aumentar a circulação, vamos levar mais sangue para aquecer, tentar contrariar esta descida de temperatura. E ora, eu explico sempre assim às minhas clientes. Se nós temos uma torneira com uma mangueira e ela já não é usada há muito tempo e até tem lixo lá dentro, se nós temos a torneira a meio ou pouco mais de meio, aquele lixo vai ter dificuldade em sair. Se nós aumentamos a pressão toda, aquele lixo vai sair. Porque o que circula dentro da mangueira, se o calibre é este, se ele está completamente cheio, tudo o que está lá dentro vai sair. É um bocadinho isso que acontece com a crioterapia. Ou seja, nós fazemos a vasoconstrição devido ao frio, mas o nosso corpo diz, não, vamos aumentar a circulação porque nós precisamos de aquecer o corpo. Nós precisamos que isto circule muito rápido. Então o que é que acontece? O maior volume de sangue a circular, e com o maior volume de sangue vais conseguir eliminar muito mais toxinas do teu corpo. A nível de oxigenação vai ser muito mais eficaz, porque se circula muito mais rápido, as células levam muito mais oxigénio
ou melhor, as hemácias, que é o sangue, leva muito mais oxigênio às células, portanto estas trocas dão-se muito mais rápido. E daí o resultado anti-inflamatório, o resultado desintoxicante também do frio. E tu na clínica usas a crioterapia para que efeitos? Ora, eu uso a crioterapia para tudo. É? Até para refrescar a cerveja? Não, isso não dá. Mas realmente eu na clínica uso a crioterapia para quase tudo. Nós conseguimos trabalhar num nível mais estético, não é? Aquela situação de eliminação da gordura, comecei a falar hoje em dia de criolipólise e aquelas coisas todas, que até para isso é preciso pesquisar muito bem e procurar efetivamente alguém que saiba o que é que está a fazer, porque lá está, podemos ter queimaduras e necroses, que é a morte celular, muito graves de uma criolipólise mal feita, que só são resolvidas a nível de bloco operatório depois. E, portanto, uso a crioterapia nesse sentido, para desintoxicar e drenar o corpo, que é o que eu faço mais e é o que eu adoro. Para a parte vascular, portanto, ajuda muito nas varizes, derrames, pernas cansadas, lipedema, que também hoje em dia começa-se a ouvir falar um bocadinho mais, mas que é basicamente uma inflamação do tecido adiposo, não é? E, portanto, com o frio nós vamos desinflamar. E depois tem a parte estética, para a parte da pele. Nós conseguimos trabalhar a flacidez através da crioterapia, porque vamos estar a aumentar o aporte de oxigênio, o aporte de sangue, portanto a regeneração também vai ser maior. Como assim? Por exemplo, as nossas células têm um timing de 21 dias para produzir fibroblastos, não é? Por isso é que se costuma dizer que ao final de 21 dias está um hábito implementado ou não. Pronto. Ora, se nós conseguimos levar mais oxigênio, mais sangue às células, elas vão fazer uma regeneração melhor e mais rápida. Oh. E isso é com a crioterapia? Exatamente. Até conseguimos trabalhar o couro cabeludo. Nós fazíamos isso no método IMOV com as respirações. Também faz sentido. Sim. Ou seja, é uma complementar, mas a crioterapia também funciona nesse sentido. Aquilo era brutal, parecia droga natural. As respirações ali feitas em sequência. Lá está, se nós pararmos, começarmos a conectar com essas coisas tão simples como respirar, sentir, parar, tocar no chão, aterrarmos, como eu costumo dizer, o nosso corpo é incrível. É mesmo. É uma máquina, já com os recursos todos que nós precisávamos. Exatamente. É só aproveitar. Não precisamos de nada de fora, a não ser uma boa alimentação. Diz-me lá, para eu ter um lifestyle indicado para mim, o que é que tu aconselhas a fazer? Ora, a que horas costuma acordar? Por exemplo, hoje acordei às 5 da manhã, mas normalmente é às 7. Mas a que horas se deitou? Tem mais 10. Pronto, não é muito mau. O problema não é acordar às 5 da manhã, o problema é ter um ciclo de sono regular. Ou seja, aquele bloco de sono tem que ser regular. Tu aconselhas-te a deitar-me em alguma hora específica? Isso influencia ou não? Porque a malta que diz que a gente deve-se deitar por volta das 10 ou assim, depois da meia-noite, que já tem outro, já não é tão reparador o sono. É assim, depende, porque pela medicina chinesa o nosso horário de sono, cada hora está associado a um órgão. É verdade. Por exemplo, das 3 às 5 é o pulmão. É o pulmão que está a regenerar e há muita gente, por exemplo, tenho insónias, acordo todos os dias às 4 da manhã. Então é sinal que há qualquer coisa naquela área específica que está em desequilíbrio. Não precisa de ser no pulmão, efetivamente. Pode ser na simbologia do pulmão, que normalmente está associado a uma apatia, desmotivação, uma sintomatologia mais depressiva, que normalmente quando eu começo a falar sobre isto as pessoas vertem uma ligeira lágrima e dizem tipo, apanhou-me. Era isto. Portanto, uma hora específica para deitar, quanto mais cedo melhor. Porque o nosso corpo... Antigamente, não é? No tempo do Australopithecus era ao pôr do sol, não é? Exatamente. Nós hoje em dia temos estas coisas maravilhosas que nos desregulam... Completamente. Porque nós vivemos pelo ritmo circadiano, não é?
Se às 7 está a ficar noite, o nosso corpo aí começa a produzir mais melatonina, começa a relaxar, que é para nós entrarmos no ciclo de sono. Qual é que é o mal de deitarmos depois da meia-noite? É que efetivamente nós não estamos a respeitar o ciclo circadiano, não é? Portanto, ali desde as 8 mais ou menos até à meia-noite, nós vamos estar constantemente sobre disruptores do nosso sistema. Luzes, telemóvel, computadores, televisão, estímulos que àquela hora já não seriam supostos, não é? E então, talvez aí o processo de sono seja mais difícil de induzir e os ciclos REM e não REM podem não estar tão certos, mas o nosso corpo também é feito de hábitos, não é? Se deitar à meia-noite, mas se ali a partir das 10h30 já tiver um período de dessensibilização, portanto, sem ecrãs, sem nada, e dormir às 7 ou 8 horas o que o corpo pedir, para mim não me causa nenhuma confusão. Então, para mim, que eu gosto de adormecer a ver uma sériezinha ou um filme, estou a cometer um... É. Eu normalmente costumo dizer, na cama, ou seja, no quarto, não deve haver televisões. Luzes, as do candeeirozinho só. Para ler e tal, ali qualquer coisa. Os telemóveis. E se outra coisa, de manhã acordamos, telemóvel, logo. Pois é. Essa é a luz natural, não é? Se nós acordarmos de manhã, abrirmos a janela e tivermos 10 minutos, 5 a 10 minutos, só a assimilar aquela luz natural, o nosso corpo vai se regenerar e regular de uma forma muito mais produtiva e efetiva. Até a nível hormonal. Nós vamos conseguir ter uma regulação hormonal muito melhor. Por isso é que hoje em dia há tantos problemas de tiroide, sei lá, tantas coisas. Ando a pensar a virar-me para a agricultura. Eu acho que vai ser essa... Vou ganhar anos de vida. Deita cedo, acorda cedo, para ir lá para o campo, apanhar solinho. É assim, depois tem que pôr muito protetor. Porque depois aí entra o cancro de pele, essas coisas todas. Nada disso. Lá antigamente não havia nada disso. Havia. Havia muitas rugas. Também. Mas por acaso é engraçado falar isso, porque efetivamente hoje em dia nós temos um índice de certas doenças que antigamente não existiam. Antigamente poucas pessoas tinham alterações hormonais como nós temos hoje. Sim, eu acredito que tanta vitamina que recebiam como a alimentação era completamente diferente. E o estilo de vida. Nós vivemos acelerados, nós vivemos sempre a querer chegar a algum lado, fazer alguma coisa, e hoje fiz isto e amanhã vou fazer aquilo, e mais, e depois o nosso corpo está sempre em esforço, está sempre na redline, está sempre a tentar dar mais do que aquilo que pode. E nós, se pelo contrário respeitarmos o nosso corpo e percebermos, ok, não, agora é para descansar, nos momentos em que ele tiver que ser produtivo, ele vai ser muito mais produtivo. Era. E o telefone era fixo e era burro. Agora temos um smartphone que anda sempre para nós, a todo lado. É verdade. Que não nos ajuda muito nesta parte, não é? Em outras coisas ajuda bastante. Sim. Mas perdeu-se. Isso eu também concordo. Perdeu-se aquele momento em que a gente parava e olhava para nós próprios e observava o que é que estava a acontecer à volta. Isso. Agora observa-se. Muitas vezes nunca estamos no momento. Nós ansiamos pelo domingo que vamos passear, ou vamos jantar com a família, ou vamos almoçar, e quando estamos lá não estamos. Vou tirar fotos. Sim, estamos simplesmente num mundo paralelo que nós criamos, uma ilusão. Eu admiro aquela malta que está nos concertos a filmar. Opa, eu acho que eles não vão ver aquilo. Não, mas... Nem estão a viver, nem estão... Pois é, mas essas pessoas têm... Eu costumo dizer na brincadeira que essas pessoas têm uma síndrome. Elas têm medo que falta memória. Então filmam. Eventualmente um dia podem esquecer. O que depois traz dois problemas. Porque não se vão lembrar, porque efetivamente não tiveram a viver o momento, tiveram a gravar. E portanto, quanto muita memória que vão ter é de um telemóvel e da imagem do telemóvel. E depois perderem a memória também não se vão lembrar que está lá no telemóvel gravado. Exatamente. E muitas vezes estás a filmar outros telemóveis que o bracinho no bar é só o telemóveis a gravar. É verdade. Mas pronto. Mais alguma treta que tu vejas assim que gostasses de falar?
Olha, tenho visto muita gente a falar de dietas carnívoras e eu gosto muito de pesquisar um bocado sobre isso e de ver o que é que a malta anda a fazer. Dieta carnívora. É Só comer carne? só comer carne, só. E há dias também me deparei com um TikTok que era um homem que comia tudo cru. Tudo. Ovos, carne, tudo cru. Porque ele dizia que nenhum outro animal cozinha a comida. E eu pensei, pois, mas a vaca tem 4 estômagos, não é? Nós só temos um. Portanto, se calhar precisamos cozinhar a comida para... Isso é malta que leva mesmo a natureza à letra. Ou seja, pá, vou voltar atrás. Essa dieta carnívora ainda não é muito consensual. Porque a verdade é que existem alguns estudos que demonstram que ela é eficaz. Porquê? Porque estamos a cortar, se comemos só carne, não comemos açúcar, porque a carne não tem açúcar. Não comemos processados, se for uma carne biológica, não é? Não comemos processados, não comemos fermentados. Portanto, o nosso corpo à partida vai desintoxicar por ele próprio. Por outro lado, também tem havido alguns estudos que indicam que esse tipo de dieta aumenta um bocadinho o nível inflamatório. Mas eu acho que tem muito a ver com a qualidade da proteína que se consome. Sim, completamente. Sim. Portanto, nos Estados Unidos tem-se falado muito para aquelas questões dos ovários poliquísticos e aquelas situações todas. Tenho visto muita gente a aplicar esse tipo de dieta. Convinha juntar uns legumezinhos que não fazia mal nenhum. Pois não, é isso que eu não consigo perceber muito bem. O porquê de não assimilar ali a parte dos legumes. Mas pronto, é 100% carnívora, portanto acorda de manhã está a comer carne, a meio da manhã come carne, ao almoço, à tarde, à noite. Mas tu achas que eles defendem essa dieta já com tipo anos de experiência? Ou tipo, comecei a experimentar isto, estou-me a sentir bem, mas se calhar daqui a meio ano estou de um canho, mas já influencia outras pessoas a seguir isto. Não acredito que eles o façam com, ou seja, com uma base. Porque pelo que eu sei, à minha luz, do meu entendimento, não conheço nenhuma comunidade, nem a nível histórico, que comece só carne. Só carne. Portanto, não acredito que haja essa sustentação científica. Mas acho que é um bocadinho por aí. Ou seja, ir conhecendo mais, ok, não posso comer açúcar, não posso comer fermentados, não posso comer mil e uma coisas. Os legumes eu acho que acaba por ser muito... Porque os legumes são regados com quê? A água, certo? A água hoje em dia tem imensos microplásticos. Os microplásticos são um problema para a nossa saúde, até a nível mental, porque eles conseguem passar a barreira... agora está-me a faltar o nome. Aquela barreira que nós temos no cérebro. Está-me a faltar o nome. Não faço a mínima ideia. Mas é essa. Portanto, eles conseguem passar essa barreira de proteção e instalar-se no cérebro também. E talvez por aí eles não associam os legumes a esse tipo de dieta. Mas por outro lado, as vacas também bebem água. Exato. As vacas são vegetarianas. Exatamente. Portanto, eu acho que acaba por ser, hoje em dia, vivemos muito numa cultura do querer parecer e o querer ser. Então, se aquilo é fixe, se a malta está a aderir àquilo e há muita gente a experimentar, deixa-me ver. E acabamos por ir todos um bocadinho atrás dos outros, enquanto que falta um bocadinho de sustento científico. Outro assunto que eu gostava de partilhar contigo, hoje em dia fala-se muito de dopamina e cortisol. Tu consegues simplificar isto e perceber porque é que isso é importante no nosso dia-a-dia? Olha, simplificando para as pessoas perceberem, tanto a dopamina como a cortisol são moléculas que nós temos no nosso corpo. Portanto, o nosso corpo produz essas moléculas, não é? O cortisol é uma hormona corticoide que é produzida na suprarrenal, portanto, numas estruturas que nós temos acima dos rins, que basicamente tem uma função de homeostasia, ou seja, ele vai regular o nosso metabolismo, controla a nossa pressão arterial, portanto, nós precisamos dela. O que é que acontece hoje em dia? Como nós vivemos num ambiente tão alucinante, o nosso corpo acha que nós precisamos do dobro do cortisol.
E depois nós ainda temos uma alimentação inflamatória e intoxicante, portanto, a juntar esses fatores todos, nós ficamos inflamados. Como é que nós baixamos o cortisol? Que muitas pessoas perguntam-me isso. Então, mas enfermeira, efetivamente, eu, por exemplo, quando tenho um cliente para tratar a nível de peso, eu peço sempre 2 análises, vitamina D e cortisol. Sempre. Porque a vitamina D acaba por ter uma influência no processo da insulina e o cortisol porque causa esta inflamação e esta intoxicação. E realmente há pessoas que têm níveis de cortisol muito altos. E então vem a pergunta a seguir, que é: até como é que eu tiro isto? Como é que eu... O cortisol, não há nenhum medicamento que nós possamos tomar para remover o cortisol, porque o cortisol é uma hormona que nós produzimos. Pronto, ponto. O que nós podemos fazer é uma desintoxicação a nível do fígado, porque ele é metabolizado no fígado. Logo, se nós temos um fígado apto e que consegue trabalhar bem, vai fazer esta metabolização de uma forma melhor. E depois alterar os nossos estilos de vida. Não fazer com que o nosso corpo ache que nós temos sempre que nos preparar para uma terceira guerra mundial o tempo todo. Não é? Apanhei um leão que nos vai comer. Exatamente. Portanto, nós vivemos neste mecanismo quase de angústia que depois dá uma ordem às nossas suprarrenais de: olha, produz mais, porque pode ser preciso. Mais hoje, mais amanhã. Mas nós, na verdade, nunca chegamos a precisar dele, na maior parte das vezes. Então ele acumula-se. E acumula-se, e acumula-se e vai inflamar o nosso corpo. A dopamina é também um neurotransmissor, portanto, nós precisamos dele para funcionar. Só que muitas vezes as pessoas associam a dopamina ao neurotransmissor, à molécula do desejo. Não é bem assim. A dopamina está associada à motivação. E então, como é que nós podemos alterar, ou também não dá para ser desintoxicado, não é? Porque nós não podemos tirar algo que o nosso corpo produz e não podemos limpar algo que nós precisamos, e é um neurotransmissor e que é o nosso próprio corpo a produzir. Nós podemos sim regular a produção desta dopamina. O que é que acontece hoje em dia? Este desejo, não é? Esta motivação de fazer alguma coisa e ter uma recompensa logo imediata. Certo. O scroll nas redes sociais aumenta o nosso nível de dopamina, porque nós estamos a ter a motivação, não é? Estar a ver algo, um desejo de estar a ver algo, e consequentemente estamos a ter um prazer, porque estamos ali, é algo bom para nós. E se correr bem, ou seja, publicas uma foto, tens likes, tens comentários, tens dopamina. Se não tens, vais ter uma quebra. Exatamente. Portanto, como é que nós podemos trabalhar isto? Trabalhar, ou seja, ter estas recompensas de uma forma mais controlada e tardia. Não ser algo tão direto. Por exemplo, passei no curso. Passei, consegui. Não vou logo a correr comprar um iPhone. Ou a minha mãe não vai logo entregar-me um iPhone. Esta necessidade de recompensa. Sim. Esta necessidade de recompensa constante que nós fazemos muitas vezes. Pode ser comprar um iPhone, outras vezes é chegar a casa porque estivemos cansados e comer um chocolate. Também vai para a alimentação, sim. E portanto esse chocolate vai nos dar aquela recompensa imediata. E depois o nosso cérebro é muito inteligente e começa a criar um ciclo. Então todas as vezes que eu chego a casa, eu trabalhei muito, eu estive muito bem, preciso de uma recompensa para buscar o chocolate. E temos aquela recompensa imediata, no momento. Então no dia a seguir o nosso corpo... Quantas pessoas comentam isso? No dia a seguir nós chegamos a casa e eu até nem quero, porque eu não quero. Mas eu sinto a necessidade de comer aquele chocolate. Eu sinto a necessidade de... Isso é tudo um ciclo de dopamina. Qual é que é o problema? O problema é quando efetivamente ela está desregulada, não é? E nós não conseguimos... Começamos a deixar de ter a mesma efetividade que tínhamos. E começamos a ficar cansados, ansiosos, irritados, porque já nada nos satisfaz. Acabar um livro já não é bom, já temos que ir para o outro, porque estou a acabar este, já vou comprar o outro que eu vou ler. Já não vivemos ou seja, já não olhamos para as coisas com calma, com prazer, com ok, eu consegui isto. Porque tu tens picos de dopamina, não é?
E o Exatamente. pico gera uma quebra brutal. Se conseguires equilibrar mais as coisas, Isso vai sempre acontecer, não é? Porque o objetivo é nós termos sempre um nível basal constante para que estes picos não sejam tão abruptos, não é? Nós conseguirmos ter ali um equilíbrio. Agora, os picos vão sempre acontecer, porque nós trabalhamos por feedback. uma analogia gira nisso, não é? O nosso batimento cardíaco é feito de picos. Portanto, a vida é assim. É exatamente, altos e baixos. E nós temos que saber ouvir o nosso corpo, sentir o nosso corpo para perceber até onde é que podemos ir, quando é que temos que descansar, o que é que temos que fazer. Por acaso, há uma coisa que na minha pequena jornada de empreendedora, para já, que eu ouvi uma vez e que fez muito sentido para mim, que é do Jeff Bezos, da Amazon, em que ele diz que a maior parte das decisões que ele tomou na empresa foram pelo sentir. Exato. Claro que ele analisou, claro que ele pensou, mas no final foi o sentir. O que é que ele sentia perante aquela realidade futura. É curioso falar nisso, que ainda ontem tinha pedir um orçamento para um trabalho e a nível monetário é interessante. Compensa. Mas o que eu senti diante de mim dizer, não te metas nisso. E qual é que seguiu? Vou dar a resposta hoje. Mas o meu corpo já deu a resposta. E é isto, é prestar atenção. Só que muitas vezes nós bloqueamos isso. Nem sentimos. Por exemplo, algo muito difícil para as pessoas e que é muito difícil para mim, eu já o consegui fazer, entretanto parei, se voltar a começar vai ser muito difícil. 10 minutos por dia, total silêncio, só sentir. Só. Tu dirias que essa é a tua dica para finalizar o episódio? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e é nisto que eu trabalho muito e é isto que eu quero que as pessoas percebam. Conectar-se com aquilo que já têm. Nós não precisamos de mais. Não precisamos estar sempre à procura de algo mais. Uma cura, um bem material novo, um projeto novo a nível profissional. E contra mim falo. Mas nós precisamos de nos conectar, sentir, ouvir o nosso corpo. E conseguimos a cura para tudo. Um momento de meditação por dia. É. Nos primeiros 10 minutos é complicado. Porque o cérebro anda a 1000. Mas está tudo certo. Nós pensamos, ainda bem. Portanto, é deixar pensar e começar a sentir. Joana, muito obrigado. Obrigada eu. Por vires partilhar conteúdo aqui connosco. Nós vamos depois também partilhar as tuas redes. Para o pessoal agora ir chatear-te nas redes, fazer mais perguntas e se quiser saber mais sobre ti, poder falar abertamente. Ótimo. Eu estou cá para isso. Para ajudar. Ótimo. Até um próximo episódio do podcast Menos Treta, mais conteúdo.